Olá, estamos começando mais um Circuito Teses e Ideias, que é um programa da TV Lepete. Este é o terceiro episódio da temporada de 2023. Está sendo gravado aqui mesmo no espaço do Lepete, que é o Laboratório de Estudos, Pesquisas e Experiências Transdisciplinares em Educação. Eu sou a Claudiana Narzetti, apresentadora de mais essa edição, e a convidada do programa de hoje é a professora Kelly Cristiane Silva de Souza, que vai conversar com a gente sobre a tese de doutorado dela, que ela defendeu em 2020 na Universidade do Minho, em Portugal. A tese da professora tem como título A Infância a partir da voz da criança institucionalizada para a adoção. Então, Kelly, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo aceite do convite. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Esse convite me deixou extremamente feliz. A oportunidade de falar um pouquinho do que foram quase 5 anos entre escrita e pesquisa em um tema que versa a partir do olhar da criança. Nós temos ainda muitas pesquisas sobre crianças, mas poucas pesquisas com as crianças. E a nossa região, o estado do Amazonas, ele ainda precisa ampliar o seu número de pesquisas que tragam o protagonismo infantil, de fato, para o cerne das pesquisas. Então, eu agradeço muitíssimo o convite de fazer parte desse projeto. E eu já digo, né, Kelly, de saída que foi difícil ler sua tese. Mas foi difícil por causa do tema, que a gente não consegue não se emocionar com o tema que você trata, né? Mas eu fiquei muito feliz de ter lido pela sua sensibilidade também no tratamento do tema. Você acha que já adiantou um pouquinho aí na sua fala, Kelly? Qual foi a sua motivação, né, para você ter feito essa escolha de fazer uma pesquisa com crianças que estão em abrigo, esperando por uma adoção? O meu lugar de fala, né? Eu sou professora concursada da área de História da Criança, Criança, Sociedade, Cultura e Teoria e Prática da Educação Infantil. Então, o meu estudo, ele gira em torno da sociologia da infância. Então, quando eu tive o meu primeiro contato com teóricos como Manuel Sarmento, como Natália Fernandes, que foi a minha orientadora na UMIU, eu sabia que eu tinha que fazer um estudo que trouxesse a voz da criança dentro da minha pesquisa. Então, eu não tinha dúvida nenhuma que o meu lugar de investigação era esse. E você comenta na sua tese sobre a importância e até mesmo a urgência de nós passarmos a tratar as crianças como efetivamente sujeitos de direitos, né? Então, mas como essa concepção, né, de criança e adolescente como sujeito de direito surgiu? E qual foi, assim, o marco legal, né, dessa concepção que a gente pode apontar? A gente sabe que, historicamente, essa concepção de infância que a gente começa a ter, ela surge a partir do século XVIII. Mas esse conceito de infância, ele não é, na verdade, a infância que a gente pensava, porque a criança ela ainda era vista como o quê? Como um adulto em miniatura, como alguém que não tinha um lugar social, porque se imaginava simplesmente a criança como uma boca a mais nas famílias pobres e nas famílias mais abastadas como um pequeno rei. Então, quando a gente faz uma análise das próprias imagens, a gente vê exatamente esse percurso. A criança pobre é aquela que vai estar cuidando da criança rica. Quando a gente olha para as crianças pretas são brinquedos das crianças brancas. Então, a gente só vai ver, de fato, a partir do século realmente a partir do século XIX, essa criança aparecendo, mas não como protagonista, reconhecendo-se que é um tempo diferente, reconhecendo-se que, de fato, essa criança não era um adulto que podia ser submetido à mesma força de trabalho. A gente sabe que a própria questão da mortalidade infantil, ela é atribuída, em alguns momentos, ao trabalho a que essas crianças, com 10 anos, com 7 anos, com 8 anos, eram forçadas. Elas eram submetidas ao mesmo trabalho, à mesma força de trabalho que um adulto, então terminavam morrendo. A gente sabe que com a ida da mulher para o mercado de trabalho, o que acontece? Essa criança passa a compor o mercado de trabalho também. A história diz isso. Quantas crianças morreram aos pés dos teares?
Quantas crianças, por terem as mãos pequenininhas e delicadas, eram colocadas para trabalhar, para ampliar o ganho daquela família, o ganho daquela mulher que sustentava aquela família. E a gente só vai ter esse protagonismo a partir de quando? A partir do ECA. Isso, então o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, teve um papel fundamental, né, para a gente entender a criança como um sujeito de direitos. Sim, o ECA, ele inaugura, porque apesar da Constituição, né, a Constituição Cidadã de 1988, ela traz pela primeira vez, né, essa presença da criança, esse reconhecimento de que a criança precisa ser prioridade, mas, infelizmente, só a Constituição não foi suficiente. Então, nós vamos ter diferentes movimentos, como o movimento dos meninos de rua, que vão, então, gritar por essa necessidade de que a gente precisava ter um estatuto que definisse, de fato, os direitos das crianças em suas infâncias, né? Porque a gente não fala de uma infância, a gente fala de infâncias, assim como a gente fala de crianças. Exatamente, né? Porque como você mostra na sua tese, o modo como tratamos as crianças de classe alta ou as crianças de etnia branca não é o mesmo modo que tratamos as crianças pobres. Exatamente, exatamente. Por isso que há um momento da minha tese, inclusive, que eu digo isso, que a infância, ela chega para as crianças das classes sociais abastadas, né? Para as crianças de classe social favorecida, ela não chega para a criança que continua trabalhando na casa de família, ela não chega para a criança que continua pedindo nos sinais, ela não continua para a criança que está em situação de abandono. E Kelly, falando do abandono, porque o abandono está intimamente relacionado aos processos de adoção, né? O abandono é uma prática histórica, como você mostra no seu trabalho, e é uma prática que marca a história do país, do nosso país, né? Então, assim, o que a gente pode entender que o abandono ou até a negligência às crianças nos mostra sobre o modo como nós entendemos a infância e as crianças? Quando a gente fala do abandono, a gente fala de um mecanismo que ultrapassou 3 períodos, né? Nós começamos a falar de abandono na colônia. Depois nós vamos para o Império e nós chegamos na República. Por exemplo, a Roda dos Expostos, ela aparece desde a colônia e ela vai chegar até a década de 90 no Brasil. Então, ela atravessa 3 períodos históricos. Ela institucionaliza o abandono. A Roda dos Expostos, ela é a institucionalização do abandono. E é a marca também do próprio abandono que essas mulheres, que essas famílias, elas vivem. Porque a gente precisa pensar que ninguém abandona um filho simplesmente, eu não quero mais, toma, para ti. O abandono é a marca da pobreza. É a marca de um Estado que não cuida do seu povo. De crianças que são negligenciadas, de crianças que são trocadas, muitas vezes, por 1 quilo de feijão. De crianças que, muitas vezes, a pessoa que deu à luz escolhe entre ela e manter um segundo casamento. Crianças que chegam, muitas vezes, no abrigo, não é só aquela criança que a gente vê, muitas vezes, no noticiário, que bebezinha foi deixado lá na porta do hospital, na porta da casa, não essa visão romântica, mas crianças que chegam muitas vezes no abrigo com marcas de corrente no tornozelo, crianças que chegam com o corpo machucado, crianças vítimas de violência sexual dentro da própria casa. E isso mostra como a gente não consegue enxergar a infância pobre no nosso país. Porque se você passa pela rua e você vê uma criança branca, arrumadinha, andando pela rua, todo mundo se incomoda. Meu Deus, essa criança deve estar perdida. Mas se a gente passa e vê uma criança preta ou uma criança indígena circulando pelas ruas, toda sujinha, toda remelenta, nariz escorrendo, a gente finge que a gente não vê. Que parece algo que é mais natural a essa classe social, a essas etnias, né? Bem, pessoal, estamos aqui, né, num assunto extremamente complexo e delicado, mas temos que fazer um breve intervalinho. Daqui a pouco a gente volta para conversar aqui com a professora Kelly.
Até já!